Olá! No vídeo de hoje a gente vai retomar um assunto que nós já vimos um básico bem rapidinho lá atrás e dar uma aprofundada nele, estudar algumas aplicações e também misturá-lo com algumas coisas que nós já vimos ao longo do ano. Hoje nós vamos começar a falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Muito bem. Para começo de conversa, vamos relembrar rapidinho alguns elementos importantes, algumas características que todos os triângulos retângulos têm. Vamos lembrá-los. Todo triângulo retângulo é sempre formado por um triângulo que possui um ângulo reto. Então, a primeira coisa que a gente já pode notar é que em qualquer triângulo retângulo, você vai observar dois ângulos agudos que têm uma propriedade especial. Os três ângulos internos juntos têm que dar 180 graus, como em qualquer outro triângulo. Como já tem 90 graus nesse canto, os outros dois juntos têm que somar esse mais esse 90 graus, para que ele possa formar junto com o outro ângulo de 90 o 180 que todo triângulo precisa ter. Então, a primeira coisa importante a destacar em qualquer triângulo retângulo é que a soma dos ângulos agudos sempre dá 90 graus. Você já viu lá no início do estudo de geometria plana que ângulos que têm soma igual a 90 são chamados complementares. Então, os ângulos agudos de qualquer triângulo retângulo são complementares. Se um deles for 10, o outro é 80. Se um deles for 20, o outro é 70. Se um for 30, o outro é 60. Se um é 40, o outro é 50. Se um é 45, o outro também é. E assim por diante. Muito bem, você também sabe que os lados têm uma relação especial. O maior dos lados é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Esse é o cateto maior e esse aqui é o outro cateto, no caso aqui o cateto menor. A relação, vamos escrever direitinho, cateto. Muito bem, a relação que existe entre os lados de qualquer triângulo retângulo é o famoso teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você faz assim, manda cada um no seu quadrado, começa sempre pelo maior lado, a hipotenusa, aí vem um cateto e vem outro, mais o outro. Muito bem, essa relação de Pitágoras é extremamente importante, a gente já usou ela em várias situações, a gente já teve uma aula específica só sobre ela lá atrás. Você sabe que é uma relação fortíssima, importantíssima, que aparece em diversos contextos. O que nós vamos ver hoje são algumas decorrências a partir dessas características que nós citamos aqui. Bom, antes de seguir, é bom a gente lembrar uma outra coisa, né? Existem duas aplicações importantes do Teorema de Pitágoras quando a gente utiliza ele para calcular a diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero. Isso vai ser super importante, nós já vimos também. Se um quadrado tem lado por lado, então usando o Teorema de Pitágoras, a gente consegue calcular o valor da diagonal como sendo a medida do lado vezes a raiz de 2. Muito bem. Observe que o quadrado é importante porque aqui dentro dele vão aparecer dois ângulos de 45 graus. Ele é um triângulo formado pela junção, pela hipotenusa, de dois triângulos retângulos e isósceles. Agora, no triângulo equilátero, quando você desenha a altura, aparecem aqui o ângulo de 30 e aqui embaixo o ângulo de 60. Então, se ele tem lado, a hora que você desce a altura, ela corta o lado ao meio, metadinha para cá, metadinha para lá. Aí, usando Pitágoras no triângulo retângulo, você vai descobrir que a altura do triângulo equilátero no triângulo retângulo aqui formado, joga um Pitágorazinho aqui, você vai descobrir que essa altura é a medida do lado vezes a raiz de 3 e o que deu dividido por 2. São duas fórmulas que nós vimos ao longo do curso e que já foram muito importantes para nós à medida que a gente foi estudando, né? Em geometria plana, em geometria espacial e tal. Agora, o que tem de especial além disso nos triângulos retângulos? Alguém um belo dia reparou que se você olhar para um triângulo retângulo e você fixar esse ângulo aqui embaixo, você pode usar esse retângulo, esse triângulo,
e ampliar esses dois lados e mantendo o ângulo de 90. Ó, se você fizer isso aqui, você obtém um novo triângulo que é maior que aquele, mas que continua tendo o ângulo de 90 aqui no canto e o ângulo alfa nessa pontinha. Além disso, se você quiser, você ainda pode esticar esse daqui ou reduzi-lo, ó, se você preferir, né? A partir de um triângulo retângulo, você pode esticar os comprimentos da hipotenusa e de um dos catetos e desenhar um cateto, o outro cateto paralelo ao que sobrou, e você sempre vai formar triângulos que possuem a mesma, dois ângulos iguais, o ângulo de 90 e aquele ângulo da ponta. Serão sempre ângulos iguais em qualquer um desses triângulos, mas quando dois triângulos têm o mesmo formato e dois ângulos, então a gente diz que eles são semelhantes. Então, dois triângulos que preservarem o ângulo de 90 e também o ângulo da ponta, que pode ser essa ou o ângulo da outra ponta também, necessariamente eles sempre serão semelhantes. E se eles são semelhantes, isso significa que a razão entre os lados correspondentes, né, quando você dividir um lado pelo outro, em qualquer um desses triângulos, por exemplo, ó, esse triângulo aqui é semelhante a esse maior. Então, você pode dizer que a razão desse lado... volta. Dividindo esse lado por esse aqui, vai dar a mesma divisão desse lado para esse aqui. E vai dar a mesma distância para esse lado, a mesma divisão desse ladão por essa diagonalzona aqui, essa hipotenusona. Essas razões são da semelhança desses triângulos. E elas são chamadas de razões trigonométricas por isso. Elas mantêm-se razões, mas elas passam a ser chamadas de trigonométricas. Ó, existem três razões importantes para a gente falar nos triângulos retângulos. Então, dado um angulinho aqui alfa, você tem aqui, vamos supor que aqui meça Azinho, aqui Bzinho e a hipotenusa vale Czinho. Do teorema de Pitágoras, você sabe que Czinho ao quadrado é Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado, beleza. Agora, se esse triângulo aqui é semelhante a qualquer outro que tem esse alfa no canto e o 90 ali no canto, a gente pode falar de outras três. O seno, o cosseno e a tangente desse ângulo. O seno, o cosseno e a tangente desse ângulo. O seno é a divisão entre o cateto que fica oposto ao ângulo e a hipotenusa. O cateto na frente dividido pelo maior lado do triângulo. No caso do alfa, em relação ao alfa, né? A gente tem aqui Azinho, pequenos problemas técnicos aqui, gente. Olha, em relação ao alfa, o cateto que está na frente é Azinho e a hipotenusa é C. Então, o seno dele fica sendo a divisão de quem está na frente pela hipotenusa. Já o cosseno é a divisão entre o cateto que está ao lado, adjacente, pela hipotenusa. Então, o cateto ao lado do alfa é esse de baixo, dividido pela hipotenusa C, vai ficar B dividido por C. Por último, a tangente é a divisão entre o cateto que está na frente e o cateto ao lado, o cateto adjacente. Em relação ao alfa, o cateto oposto é A e o adjacente ao lado dele é B. Então, ficaria A por B. Muito bem. Mas essas razões, elas valem não apenas para o ângulo alfa, porque você pode, ao invés de olhar por alfa, olhar pelo ângulo ali de cima. Veja o que vai acontecer. Ó, deixa eu dar um chega para cá, nesses carinhas, para caber aqui do lado. Ó. Muito bem. Se a gente olhar pelo beta aqui em cima, ao calcular o seno de beta, a gente vai ficar com a divisão entre o cateto oposto ao beta, na frente do beta está o B, e a hipotenusa que continua sendo C. B sobre C. Tá, em relação ao beta, o cosseno do beta seria o cateto ao lado do beta, que é esse aqui, dividido pela hipotenusa, que é essa daqui. Então, daria A por C. E a tangente do beta seria o cateto na frente do beta dividido pelo cateto ao lado do beta. B sobre A. Muito bem. Agora,
Se você se lembrar de algo que eu falei agora há pouco, e se você viu um spoilerzinho ali de baixo, opa, mais problemas técnicos, pessoal. Nossa, gente, hoje tá difícil. Enfim, se você viu um spoilerzinho ali embaixo e você se lembra de outra coisa que eu já falei agora há pouco, você vai lembrar que entre alfa e beta existe uma certa relação, certo? Esse ângulo interno do triângulo retângulo mais esse aqui tem que completar 90 para junto com o outro dar 180. São dois ângulos complementares. Olha o que acontece quando dois ângulos são complementares. Isso aqui, que é o seno de um deles, é igual a esse aqui, que é o cosseno do outro. E se você olhar de baixo para cima, olha só. O seno desse outro, B sobre C, equivale ao cosseno desse primeiro, que é B por C. Opa! Que é B por C, olha lá. Então, quando dois ângulos são complementares, a gente vai observar essa relação que você acabou de ver, ó. O seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. O seno de um é o cosseno do outro. O cosseno de um é o seno do outro. Muito bem. Então, vamos anotar aqui, ó. Se alfa mais beta é 90 graus, então o seno do alfa é o cosseno do beta e o cosseno do alfa é o seno do beta. Só que, além disso, repare que a tangente do primeiro, a tangente aqui do primeiro, repara, é A por B. A tangente do outro é B por A. Repare que, quando isso acontece, a gente diz que para chegar de uma na outra, você tem que pegar essa A sobre B e inverter para chegar no B sobre A, né? Então, além de tudo isso, a gente diz que a tangente de um deles é igual ao inverso da tangente do outro. Muito bem. E isso daqui é importante, porque se você souber que dois ângulos somam 90 graus e você souber o seno de um, então você já sabe o cosseno do outro. E vice-versa. E a tangente, se você souber a tangente, é só inverter que você chega na tangente do outro. Agora, existem três valores importantes de seno e cosseno que a gente precisa saber de cor e salteado, que eu já cheguei a comentar com você também. Os ângulos notáveis aparecem nos quadrados e nos triângulos. Quando a gente traça a diagonal vai aparecer aqui, ó, lado, lado. Você lembra que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Aparecem aqui os ângulos de 45 graus, ó, dois ângulos de 45 e um de 90. Então, 45 é o primeiro dos três ângulos cujo seno, cosseno e tangente a gente tem que saber de cor. Muito bem. Vamos começar pelo seno, ó. O seno é cateto oposto L pela hipotenusa. Vai dar L por L raiz de 2. Racionalizando fica raiz de 2 por 2. O cosseno também, porque ele é um triângulo isósceles. A tangente vai ser cateto oposto por hipotenusa, L dividido por si mesmo, 1. Agora, no triângulo equilátero, quando a gente desce a altura dele, essa altura, você lembra da fórmula que nós acabamos de ver agora há pouco, né? Que aqui é um lado, aqui é metade do lado, e essa altura é lado raiz de 3 por 2. Aqui no canto aparecem 60 graus e aqui em cima aparecem 30 graus. Então, os outros ângulos são 30 e 60. Observe que eles são ângulos complementares. O seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Calculando aqui nesse triângulo o seno de 30, você vai obter meio, que também tem que ser o cosseno de 60. E, além disso, calculando o cosseno, você vai obter raiz de 3 sobre 2, que é o seno dos 60, porque eles são complementares. A tangente é diferente, ela vai dar raiz de 3 sobre 3, e aqui vai dar só a raiz de 3. Essa tabela é tão importante que muita gente inventa regrinhas para você decorar. Existem um monte. E eu acho que, não lembro se eu cheguei a falar, mas a gente usa uma clássica, aproveitando que a gente está no fim do ano, parodiando aquela musiquinha de Natal clássica, né, gente? Ó, segue o mouse. Olha só, segue o mouse aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1,
tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Pum, pum. E eu quase fiquei sem ar agora. Olha, tem várias estratégias para você decorar essa tabela. Se você ainda não decorou, corre. Agora, existem duas relações importantes envolvendo seno, cosseno e tangente, que olha só. Se você pegar um triângulo retângulo, aqui tem A, aqui tem B, aqui tem C. Se você pegar o seno do ângulo A, do ângulo alfa aqui no canto, ó, se você pegar o alfa aqui no canto. Deixa eu usar a mesma anotação que eu estava usando antes. Opa! A mesma que eu estava usando antes era A, B, C. Você sabe que o seno de alfa é A por C. A por C. E que o cosseno de alfa é cateto adjacente pela hipotenusa. Beleza. Mas você sabe que pelo teorema de Pitágoras, a gente tem cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado que é o C, aí vem A e B. Tá. Se você dividir todo mundo pelo C quadrado, essa fração, isto aqui, ó, vai virar o quadrado de A por C. E esse outro aqui vai virar o quadrado dividido por quadrado, é o quadrado de B por C. Lá na frente deu C quadrado por C quadrado, simplificou, dá 1. Mas olha a colinha aqui do lado, ó. A por C é o seno de alfa, só que aqui ele fica ao quadrado. B por C é o cosseno do alfa, só que aqui ele está ao quadrado. Mas o que essa formulinha está indicando para a gente, que uma decorrência do Pitágoras é que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno de um mesmo número sempre vai dar 1. O quadrado do seno mais o quadrado do cosseno de qualquer ângulo sempre vai dar 1, desde que a gente esteja falando, é claro, do mesmo ângulo, né, gente? Ou de valores equivalentes aí. Essa daí é chamada de relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigo. Tudo bem. Agora, uma outra relação vem da tangente, ó. A tangente seria o cateto oposto A pelo adjacente B. Nessa fração, se você forçasse uma simplificação e dividisse forçadamente por C em cima e embaixo, em cima apareceria, ó, A dividido por C. Mas A dividido por C é isso aqui, é o seno do alfa. E embaixo estaria aparecendo também B por C. B dividido por C é B por C. Mas B por C é isso aqui, ó. B por C nada mais é do que cosseno de alfa. Conclusão, para qualquer ângulo, a sua tangente é sempre igual à razão entre o seno e o cosseno. Essas duas relações são muito importantes por vários motivos. Um deles é o seguinte: sabendo que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, se alguém te informar o seno, é só você substituir nessa continha que você descobre o cosseno. E se te derem o seno e o cosseno, é só você substituir naquela divisão ali que aparece a tangente, se você precisar dela. Agora, existem também outras 3 relações auxiliares que eu vou comentar aqui bem rapidinho, ó. Existem a secante, a cossecante e a cotangente do ângulo alfa. A secante é o inverso do cosseno do alfa. A cossecante é o inverso do seno de alfa. E a cotangente é o contrário, é o inverso da tangente. Então, se o cosseno faz cateto adjacente por hipotenusa, a secante faria hipotenusa pelo adjacente, o inverso. A cossecante faria hipotenusa pelo oposto. E a cotangente faria o adjacente pelo oposto. Tá? Se você utilizar essas, substituir, né, cada uma, lá naquele teorema de Pitágoras, ao invés de dividir por C quadrado, você dividisse por A ou por B, você encontraria inclusive outras relações envolvendo essas daqui. Mas
É só meio que por curiosidade, tá? Para mostrar essas três. Não vou nem usar tanto espaço assim, vou copiar uma do lado da outra, para usar menos espaço só para você ver que, tipo, é meio que curiosidade, tá? Essas três complementares. Bom, vamos resolver alguns problemas, mas primeiro deixa eu comentar rapidinho alguma coisa para você sobre problemas envolvendo trigonometria. Turma, na grande maioria das vezes, quando a gente resolve um problema de trigonometria, na grande maioria dos problemas, o que a gente vai ter que avaliar são as informações que ele te deu. A partir das informações, você vai pensar no que você quer descobrir e, aliando o que você tem com o que você quer, você vai usar um desses três, seno, cosseno ou tangente, na grande maioria das vezes, para chegar onde você quer. É importante que você saiba que você só vai utilizar esses valores, só vai saber decidir qual das três você vai usar, seno, cosseno ou tangente, depois que você pensar nisso, nas informações que você tem e nas informações que você quer chegar. E a partir daí você vai poder montar tipo uma regra de três usando eles para poder descobrir o que você quer. Quer ver? Acompanhe esse próximo exercício aqui comigo, ó. Da FAMEMA, da Faculdade de Medicina de Marília. A figura mostra um quadrado ABCD com 6 centímetros de lado. Então, aqui vale 6, aqui vale 6. E um triângulo retângulo ABF de hipotenusa AF, com AF com o ponto F no prolongamento de BC e o ponto E na intersecção daqueles dois. Ok. Sabendo que o ângulo FAB mede 60, a medida do segmento CE ele quer saber quanto mede esse pedaço aqui. Vamos pensar, turma, acho que de uma maneira rápida, o que nós podemos pensar é assim, ó, a maneira mais rápida de resolver esse exercício é pensar assim, veja só. Nós sabemos nessa figura que trata-se de um quadrado, então se aqui vale 6, aqui também vale. E a gente também sabe que um quadrado tem ângulos retos, então se esse ângulo vale 60, aqui vale 30. Você também sabe que, como isso é um quadrado, daqui até aqui também vale 6. Nesse triângulo retângulo, a gente consegue usar o seno, o cosseno ou a tangente de 30 para descobrir esse valor de D até E. E a partir dele a gente consegue descobrir o valor de I até C. É só fazer 6 menos o valor que a gente descobrir para X. Muito bem. Então, no triângulo ADE, a gente tem, olha só, eu tenho o ângulo de 30 graus, eu quero descobrir o cara que está na frente. É um cateto e é oposto. Com o cateto oposto, eu posso usar o seno ou a tangente. A medida que eu já conheço é esse 6, que é o cateto ao lado. A hipotenusa é esse. Esse pedacinho aí é o cateto ao lado. O cateto adjacente. Com o cateto oposto e com o cateto adjacente, a gente usa a tangente. A tangente lá naquela tabelinha do 30 é a primeira que aparece, é um valor tabelado. Raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é x e o adjacente é 6. Então, podemos fazer uma multiplicação cruzada aqui, ó. 3 vezes x, 3x é igual a 6 vezes raízes de 3. Então, x vai ser 6 raízes de 3 dividido por 3. Então, esse pedacinho x vale 2 raízes de 3. Então, o pedacinho x ali do lado vai valer 2 raízes de 6. Como a gente quer o y seria a medida ali no desenho do lado total 6 menos o pedaço x que acabamos de descobrir que vale 2 raízes de 3. Essa é a medida do y. O máximo que poderíamos fazer com ele é perceber que 6 e 2 estão na tabuada do 2, então a gente pode colocar 2 em evidência e escrever 3 menos raiz de 3. Essa é a medida do y em centímetros, como marca a alternativa da letra E. Muito bem. Então, esse exemplo de problema mostra para você que a partir de um ângulo, de um triângulo retângulo, você pode descobrir outros pedaços se você souber um deles.
sem precisar de usar o Pitágoras, até porque eu não conseguiria usar Pitágoras, porque o Pitágoras tem que mexer com os 3 lados. E eu nem usei hipotenusa, eu usei só o cateto oposto, certo? Agora vamos para mais um, olha só. Duas equipes de escavação vão perfurar um túnel AB em uma montanha, sendo que uma delas partirá de A e outra de B, a fim de se encontrarem. Ok. Então você vê aqui, gente, ó, a imagem, isso daqui é a imagem de uma montanha vista por cima. Essa é a parte mais alta, essa é um pouco mais baixa, um pouco mais baixa, um pouco mais baixa, e no branco aqui é o nível do chão. Então ele está falando que vão escavar esse túnel, uma equipe vai escavando daqui para cá, a outra daqui para cá. Ok? Para cavar nas direções corretas, os engenheiros precisam determinar as medidas dos ângulos alfa e beta indicados na figura, que essa direção forma com as retas AC e BC. Acredito eu que aqui em cima tinha que aparecer um simbolinho assim, gente, ó, as retas AB e BC. Tá. Aí ele dá aquela tabelinha ali e fala, de acordo com os projetos e os dados fornecidos, alfa e beta são. Bom, em primeiro lugar, você vê que alfa é esse ângulo aqui, que beta é esse ângulo aqui e que os dois fazem parte desse triângulo retângulo que eu estou tentando pintar, mas não está dando contraste para você ver. Aqui. Continua não dando contraste. Cor de rosa, me ajuda, cor de rosa. Também não está dando contraste, só no mais claro. Enfim, ó, seria esse triângulo aqui, né? Ó, eles estão dentro de um triângulo retângulo. Isso significa que alfa mais beta dá 90 graus. Então, tecnicamente, você poderia ver nas alternativas, se tiver alguém cuja soma não dê 90 graus, se descarta. Agora, o que a gente consegue descobrir pela figura? Veja só. Eu estou vendo dois catetos. Esse cateto em pé, você pode fracionar em essa parte, mais essa parte, mais essa parte. Vão formar juntas o pedaço desse cateto. Então, esse catetão grandão do triângulo ABC, ele vale 3 com 14, 17, com mais 1, 18. Por outro lado, se tudo isso aqui vale 20 e daqui até aqui a gente tem 14 metros, então daqui até aqui eu tenho 14 metros também, sobram 6 metros para cá. Agora, em relação ao alfa, repara, isso aqui é um cateto, isso aqui é outro. Um é o cateto oposto e o outro é o adjacente. Com o cateto oposto e adjacente, a gente usa a tangente. Então, a tangente de alfa teria que dar o cateto oposto, que é 6, pelo adjacente, que é 18. 6 dividido por 18 vai dar 0,33333. Bom, mas aí ele deu uma tabela, não deu? Olha, 0,3333 para tangente não tem aqui, né? Então, provavelmente, essa tangente do alfa não é legal fazer. Vamos ver se a gente consegue achar pela tangente do beta, ó. Ah, professor, por que você vai pular direto pela tangente do beta? Veja só. Eu tenho o cateto oposto ao beta e eu tenho o cateto ao lado do beta. Então, não preciso nem de pensar duas vezes, é tangente. Então, vamos lá, ó. A tangente do beta é o cateto oposto ao beta dividido pelo cateto adjacente do beta. Em relação ao beta, o cateto que está na frente é o 18 e o adjacente é 6. Então, a tangente do beta vale 3. Opa, agora pela tabela a gente consegue descobrir alguém. Pela tabela, se a tangente do carinha é 3, é porque o carinha vale 71,6. Então, o beta é 71,6. Como o exercício pediu alfa e beta, beta tem que ser o segundo cara dentro da alternativa. O segundo cara dentro da alternativa é 71,6 apenas na letra A. Prontinho. Ah, professor, mas e o alfa? Bom, como a gente sabe que o alfa e o beta juntos tem que dar 90 graus, então o alfa vai ser 90 menos 71,6, que aí sim vai chegar no
18,4 da alternativa A. Muito bem, fica então essa a resolução do exercício 3 da FAMERP, da Faculdade de Medicina de Rio Preto, lá da página 34. Repare então que aqui eu fiz ao contrário. Antes eu tinha te dado um ângulo e pedido uma medida de um lado. Dessa vez eu te dei os lados e pedi o ângulo. Agora vamos fazer mais um bem curioso, ó, para não me estender muito também nesse vídeo. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. Tá, então isso daqui é um retângulo que vai ser dado a volta nesse cilindro e está desenhada essa faixa aí na diagonal. O raio da base do cilindro mede 6 dividido por π. Ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como a figura. Então, quando você enrolar essa faixa aqui, essa diagonal vai aparecer enroladinha lá. Ó. Você vai ver essa hélice aí, né? Ok. Pergunta, o valor da altura do cilindro em centímetros é? Ele quer descobrir quanto vale essa altura e você sabe ali o 30 graus. E aí, hein? Bom, vamos pensar, ó. A figura sugere que quando você gira, você dá a volta aqui com o papel, ela tá dando, olha a espiral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, esse retângulo, o retângulo, dá 6 voltas na base. 6 voltas na base do cilindro. Ai, professor, mas isso que quer dizer isso daí? Isso quer dizer que essa parte aqui deitada, ela vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas lá na base. Então, a base do triângulo, desse triângulo retângulo, a base do retângulo é 6 vezes a borda da circunferência da base. A borda da circunferência da base, borda da circunferência. Então, vou pôr assim, ó, a base do retângulo é 6 vezes a borda da circunferência. A base do retângulo é 6 vezes a borda da circunferência, é calculada por aquela expressãozinha que a gente já viu também. 2πr. Catiupiri, lembra? O raio é 6 dividido por π. Corta, corta. Então, a base desse triângulo vai valer 6 vezes 2, 12. 12 vezes 6 vai dar 72. Então, aqui eu tenho 72 centímetros. Beleza. E esse 72, em relação a esse 30, é o cateto adjacente. E eu preciso descobrir a altura, que é o cateto da frente, é o cateto oposto. Cateto oposto e adjacente, a gente usa a tangente. Ó. A tangente de 30 graus, em relação ao 30 graus, quando você faz cateto oposto e adjacente, você usa a tangente. A tangente de 30 é tabelada, lá naquela tabelinha para decorar. Raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é h e o adjacente é 72. Fazendo uma multiplicação cruzada, ó, 3 vezes h é igual a 72 vezes raiz de 3. Então, a altura vai ser 72 raiz de 3 dividido por 3. 72 dividido por 3 vai dar redondinho 24. Então, a altura desse cilindro são 24 raízes de 3 centímetros. Fechou. Então, aqui o exercício do Enem unia a leitura da figura com conceitos que a gente já estudou, que é a borda da circunferência, você entender que a hora que você gira, ela está dando algumas voltas ali ao redor e assim por diante. Vamos fazer o seguinte, vou fechar o vídeo por aqui para não me estender demais, senão fica muito cansativo. Vou pedir para você tentar resolver os exercícios de sala e pode já começar a fazer tarefa. Quinta-feira a gente se vê na aula ao vivo, tá bom?
Bons estudos, mantenha calma, vai com segurança e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.